Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo apresenta um comentário das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Comentamos os pontos principais da lição, facilitando a sua compreensão, aluno, e também você, professor. Quando você assiste nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar esta obra maravilhosa de ensino da Palavra de Deus. Pedimos a sua ajuda para o crescimento do canal. Clique no botão inscrever-se, ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos e dê um like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas que amam estudar a Palavra de Deus como você. Postamos vídeos audiobook fazendo a leitura dos capítulos do livro de apoio das lições bíblicas. Postamos vídeos diários com perguntas rápidas para testar seus conhecimentos na Palavra de Deus. E na aba comunidade do nosso canal, postamos o texto da leitura diária para você meditar. Deixamos na descrição deste vídeo e na aba comunidade um link para você baixar o PDF da aula. É um presente nosso a você que nos acompanha, mas não possui a revista. Então, vamos estudar! Nesta lição comentaremos acerca da missão deixada por Cristo à sua igreja. Vamos refletir sobre as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes da ascensão aos céus. Comentaremos sobre as marcas que a igreja precisa possuir: uma fé legítima, um ensino sólido e bem edificado, adoração verdadeira e ser servos. Jesus ensinou com o próprio exemplo como os seus discípulos seriam conhecidos no mundo, através do amor manifesto em ações. Vejamos agora o texto áureo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42. A verdade prática nos diz o seguinte: como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo: refletir sobre a principal missão da igreja de Cristo na terra. Segundo objetivo: aprofundar o entendimento sobre a adoração a Deus e a edificação como atos contínuos. E terceiro e último objetivo: pensar a comunhão fraternal e a atuação social como marca de uma igreja cristã genuína. Pegue a sua Bíblia ou a sua revista e acompanhe a leitura bíblica em classe. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 20. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Primeiro ponto, pregação e instrução. Subpontos, proclamando as boas novas, o objeto da pregação e discipulando os convertidos. A verdadeira igreja de Cristo tem a responsabilidade de apresentar a Cristo de forma viva, clara, eficaz e persuasiva ao mundo, guiar os povos a uma relação de fé com Jesus Cristo, firmar os cristãos na doutrina, nos princípios e nas práticas da vida, amizade e serviço cristão, treiná-los a viver no Espírito Santo. Qual a função da igreja exercendo o papel como instituição? Quem fundou a igreja foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O papel que ela deve exercer como uma instituição é o de abençoar os povos. Os cristãos da nova aliança têm a responsabilidade de abençoar os povos, pregando o evangelho. Isso anunciado, exemplificando o modelo de Jesus Cristo, anunciando um Cristo vivo. Mateus capítulo 16, verso 18 nos diz: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual o objetivo da igreja em anunciar o evangelho? O objetivo da igreja em anunciar as boas novas não se trata de falar de um objeto inanimado, como se estivesse vendendo algo, mas anunciamos alguém, a uma pessoa que esteve entre nós e que é o único que pode nos salvar. Os primeiros cristãos não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. É proclamar ao mundo caído que ele está vivo e pronto para salvar. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 42 nos diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. O discipulado na igreja serve para gerar discípulos ou voluntários. Discipular é instruir os que estão do lado de dentro. Evangelizar é anunciar Cristo para os que estão do lado de fora. Quando existe discipulado na igreja, os novos convertidos passam a aprender sobre o reino de Deus, sobre os frutos do Espírito. Desta forma, aprendem para ensinar a outrem. O discípulo não só aprende, mas passa a viver o que aprendeu. Ele busca pelos dons. O discípulo ama estar na casa de Deus, em comunhão. Agora, se a sua igreja é formada de voluntários, o risco é certo de ter pessoas que fazem quando quer, como quer, do jeito que quiserem. Não existe vínculo, não existe comunhão, não existe alicerçamento. Se fizer algo, faz para o homem, não faz a obra para Deus. Não se compromete com nada. Jesus nos ensinou, e por onde formos, façamos discípulos. Mateus, capítulo 28, verso 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Segundo ponto, adoração e edificação. Subponto, uma comunidade adoradora, uma comunidade edificadora. A genuína adoração e edificação mútua é fruto de uma vida de devoção e serviço a Deus em contínuo crescimento, devendo ser o propósito da verdadeira igreja de Cristo ao orientar os novos cristãos. A adoração genuína é aquela realizada apenas no momento do culto público. A verdadeira adoração não se resume em um momento de descontração. Adoração é quando tudo vai bem. Adoração é quando tudo vai mal. Adoração é quando exerço o meu trabalho para o Senhor com devoção. Adoração não é um momento, é viver. Quando vivemos em adoração, não temos tempo para a carnalidade, mas apresentamos o nosso corpo em adoração ao Senhor. Tem a ver com a nossa maneira de ser, agir e viver. É viver a vida para Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Como funciona o processo de uma construção espiritual? A construção espiritual ocorre quando nos propomos a ser discípulos, aprendendo através da palavra de Deus, ensinada pelos ministros do Senhor. A função de quem é chamado para o ministério não tem a ver com uma promoção cheia de vantagens, benefícios, fama e riquezas. Quem é chamado para o ministério tem a responsabilidade de trazer edificação à igreja, auxiliando os novos discípulos a construírem de forma correta sua casa na rocha. A construção espiritual é para a edificação da nossa casa, do nosso interior. Estando bem edificada, estará fortificada contra qualquer tipo de ataque do inimigo. Mateus capítulo 7, verso 24 nos diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Efésios capítulo 4, verso 11 e 12 nos diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo.
Terceiro ponto, comunhão e socialização. Subponto, a fé na esfera fraternal, unidade e fraternidade, a fé na esfera social. O nosso próximo é uma pessoa, um ser humano, criado por Deus. Ele não foi criado como uma alma sem corpo, para que pudéssemos amar somente a sua alma, nem como um corpo sem alma, para que pudéssemos nos preocupar exclusivamente com o seu bem-estar físico, nem tampouco como um corpo-alma, isoladamente, para que pudéssemos preocupar somente com um indivíduo, sem nos preocupar com a sociedade em que ele vive. Deus amou o mundo, não parte dele. Então, como o Senhor, devemos amar o próximo, não em parte ou isoladamente. É possível estar em uma igreja onde seus membros não possuem comunhão, onde não há comunhão entre os irmãos em Cristo, não há igreja. É apenas uma repartição, onde você entra e sai do mesmo jeito, ou até pior. Além da palavra e toda a liturgia relacionada em um culto ou em uma reunião, existe o desejo de estar juntos em uma comunidade. Não é possível chamar de cristãos os que vivem isolados, mas desigrejados, pois vai contra os princípios de Jesus. Não há, portanto, igreja onde seus membros vivem isolados. A igreja, para ser igreja, precisa existir comunhão, onde seus membros criam vínculos familiares. Não é apenas um ajuntamento. Quando existe comunhão, existe uma família, a família de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 44, nos diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. 1 João, capítulo 1, versículo 7, nos diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O que significa unidade e fraternidade? A igreja precisa disso. A unidade retratada não indica ser único ou individual, mas serem todos iguais, sem distinção, sem divisão, não havendo competição. A igreja precisa ser unida para pregar o evangelho. Todos devem ter o mesmo entendimento sobre Cristo, sobre o reino de Deus, sobre o poder de Jesus Cristo. E ser fraterno ou fraternidade é um termo oriundo do latim frater, que significa irmão. Portanto, fraternidade então significa um parentesco entre irmãos. A igreja precisa ser fraterna, considerando seus membros com afeto. O afeto como sendo de um irmão de sangue. É sentir a dor do seu irmão. Portanto, é colocar em prática a palavra chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. Portanto, a igreja precisa ter unidade e fraternidade. É isso que nos faz diferentes do mundo. João, capítulo 17, verso 21, nos diz: a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti. Também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Hebreus, capítulo 13, verso 16, nos diz: não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Como devem ser feitas as ações sociais da igreja? Apenas distribuir donativos? O que fará a igreja cumprir a missão de Cristo não é encher caminhões com toneladas de comida, no frio muitos cobertores para serem distribuídos. Isso muitas outras entidades filantrópicas já fazem. Não se trata apenas de matar a fome física, deixando a alma deste indivíduo vazia. Toda a alma anseia por Deus, e o homem só terá paz quando o encontrar com Jesus. É o exercício da fé cristã na sua integralidade. A igreja, portanto, não pode exercer sua fé de maneira bíblica, esquecendo dos necessitados. Não é só o corpo que precisa de alimento, mas a alma também necessita de Deus. Mateus, capítulo 25, verso 35 e 36 nos diz: porque tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, eu era forasteiro, e vocês me hospedaram, eu estava nu, e vocês me vestiram, enfermo, e me visitaram, preso, e foram me ver. Romanos capítulo 12, verso 13 a 15 nos diz: ajudem a suprir as necessidades dos santos, pratiquem a hospitalidade, abençoem aqueles que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Amém. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um comentário das lições bíblicas. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se e dê o like no gostei. Deixe também o seu comentário. Esperamos você na próxima semana com mais um comentário das lições bíblicas.